discutindo aí os impactos das medidas adotadas pelo governo na tentativa de reduzir o preço dos combustíveis. Eu converso agora com Bruno Acadi, diretor de operações da Fretebras, para saber se o projeto de lei complementar que estabelece um teto para alíquotas de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, deve mesmo surtir efeito aí no preço dos produtos para os consumidores. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Já começo perguntando, vai realmente aí surtir um efeito conforme a gente está esperando? Qual é a sua opinião do assunto? Olha, Marcelo, a nossa expectativa, na verdade, é que não tenha um impacto, né? Assim, a gente tem acompanhado bem de perto e, principalmente quando a gente fala do preço do frete, ele já vem muito defasado em relação aos aumentos que a gente tem observado aí de diesel. Então, só para a gente ter uma ideia, na bomba, o diesel já aumentou mais de 40% ano contra ano, e o preço do frete agora começou a reagir, né? Então, até abril, aí dados em primeira mão, até abril, a gente tinha um crescimento de mais ou menos 1% na comparação ano contra ano. Agora, em maio, a gente já vê em alguns estados até crescimentos de 7%. Então, já é um cenário positivo. A gente vem acompanhando e a gente espera que sim chegue, inclusive, a aumentar um pouco mais, a diminuir esse descolamento, mas ainda está muito longe. Então, só complementando, acho que é por isso que talvez a gente ainda não veja um impacto de redução de preço do frete por conta de qualquer tipo de impacto no diesel. Ô Bruno, a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, então emitiu uma nota, né, à imprensa, dizendo então que a aprovação não deve surtir efeito conforme você falou aí. De uma certa forma, então, se não chega diretamente ao setor, isso atrapalha bastante, né? Porque o que a gente espera é a redução dos preços, aí, inclusive para melhorar a produção do nosso país. O que fazer, então, diante desse cenário? No final do dia, o transporte rodoviário ele é essencial para o país. Hoje ele representa quase 70% de tudo que é movimentado, das mercadorias que são movimentadas. Então, assim, na prática, é uma faca de dois gumes. O que a gente tem sugerido e indicado, até por uma questão de sustentabilidade do setor? Obviamente, não depender de qualquer tipo de impacto, por mais que tenha se falado de outras soluções, mas não depender de qualquer tipo de impacto em diesel, e trabalhar, como a gente, enfim, sempre reforça muito para os caminhoneiros e transportadoras, trabalharem em cima de negociações, né? Então, o preço do frete hoje, ele é basicamente movimentado por conta de oferta e demanda. Então, obviamente, quando você tem uma redução de caminhoneiros dispostos, por exemplo, a operar num nível de preço, é natural que esse preço suba. Então, muito do nosso... Por mais que naturalmente vai ser ruim para o consumidor final, tem uma pressão inflacionária e a gente sabe disso, mas no final do dia a gente também tem que pensar e se preocupar com a sustentabilidade da operação do caminhoneiro, a operação da transportadora, e aí naturalmente levar isso para níveis um pouco mais saudáveis em relação ao que a gente observa hoje. Então não é a melhor mensagem possível aqui, obviamente, que eu poderia deixar, mas assim, na prática... de novo, muito por conta desse descasamento que a gente observa ainda, viu, Marcelo? Eu pessoalmente acho que não tem muita outra saída. Não é aquela notícia que a gente gostaria de dar num feriadão como esse, né? Mas a gente fica tentando fazer as contas, entender, né, o que o governo coloca aí com relação aos números, depois o Estado também, e aí as associações, no caso como vocês, quando chega na ponta, é exatamente a hora de fazer a conta, né? A matemática que vai dar o resultado de todo esse processo, né? Agora, o que vocês acreditam que seja necessário, então, para que de fato ocorra uma redução nos preços? Qual seria, então, a alternativa? Apresenta para a gente aí. Olha, é difícil pensar assim. Acho que, obviamente, o governo, a gente não é hoje, a Fretebras não é a empresa que vai pensar alguma coisa nessa linha, né? A gente acaba olhando muito mais para a relação do frete em si e, como eu falei, assim, acho que manter um nível saudável de operação com os usuários, as transportadoras e os caminhoneiros. Então, na prática, assim, de curto prazo, acho que a preocupação maior é garantir que o preço reflita, né? Então, o preço do frete precisa refletir os aumentos de diesel. Se e como o governo vai conseguir, de fato, trabalhar para reduzir esse preço e aí, obviamente, num médio prazo, isso com certeza teria um impacto em redução de frete, obviamente seria positivo para todo mundo.
O preço do diesel hoje, ele representa 60% do custo do frete para o motorista. Então, obviamente, ele é um impacto grande tanto para cima como para baixo. Então, na prática, acho que é isso. Assim, acho que o ponto é, obviamente, se a gente de fato observar uma redução, né, que a gente pelo menos acredita que com o teto do ICMS isso não deve acontecer, mas se a gente de fato conseguisse ver uma redução de diesel, a gente poderia sim esperar no médio prazo uma redução do preço do frete, mas na prática hoje, a gente realmente acredita que deveria até, na verdade, ir pelo movimento contrário e ter algumas correções ainda para cima. Tanto pelo caminhoneiro, né, acho que é importante reforçar isso, mas tanto pela ótica do caminhoneiro, mas também pela ótica da transportadora, porque a transportadora também sofre uma pressão muito grande de não correção de preço dos embarcadores, dos donos das cargas. Você vê que na Argentina também está passando a mesma situação, né? Por lá o agronegócio está sofrendo bastante também, os caminhoneiros também, com relação aí ao preço do diesel e até faltando produto por lá, né? Lá a situação está mais grave ainda do que a gente está tendo aqui no Brasil. E na verdade é que de uma forma ou de outra mantém-se essa política cruel de preços da Petrobras sem a garantia que o caminhoneiro autônomo tenha aí suas despesas de viagem integralmente ressarcidas, que é o que eu estava falando agora há pouco. Na hora de fazer a conta, tem que saber realmente se vai ser vantajoso, né? Não, exatamente. E assim, muito do nosso papel hoje tem sido justamente de educar o motorista a como fazer essa conta. Não é uma conta muito complexa e a gente inclusive criou, Marcelo, uma calculadora super fácil de usar dentro do nosso aplicativo, gratuita, para todos os caminhoneiros que estão aí nos escutando. Use a calculadora, saiba quanto vai custar aquela viagem para você e negocie o preço do frete. Essa realmente é a única forma, com essa união, né, entre os motoristas, entre esses prestadores de serviço que são super importantes hoje para o país, é só dessa forma que a gente vai de fato conseguir ver, a categoria voltando aí a operar num patamar que vale a pena, né? Acho que no final é uma empresa, uma mini empresa como qualquer outra empresa e eles precisam enxergar dessa forma. Com certeza, já que você falou do aplicativo, então aproveita para falar para a gente como é que faz para baixar o aplicativo, onde que entra, para o produtor que está aí nos assistindo, né, para o telespectador que precisa, os nossos caminhoneiros que estão aí seguindo pelo Brasil afora nessa noite de feriado, como é que faz para poder baixar esse aplicativo, onde que encontra? Passa para a gente. Legal. Para o caminhoneiro, então, pela própria loja do Google, né? No Google você consegue buscar por Fretebras, você faz o download e você tem acesso ao aplicativo. O cadastro é super simples e a partir desse momento você já passa a ter acesso a todas as cargas que a gente tem disponíveis. E para o lado da empresa, né, da transportadora que busca esse caminhoneiro, a gente vê cada vez mais transportadoras partindo para soluções digitais como a nossa para conseguir terceirizar a contratação de caminhoneiros, né? Ainda mais nesse momento, frota própria vira cada vez uma opção menos interessante, né, quando você compara com terceiros. E aí, para as empresas, é só acessar pelo nosso site, elas vão ter acesso a uma central de assinante, tem uma assinatura, um valor de assinatura mensal, e a partir daí passa a publicar todos os fretes que tem e ter acesso a essa nossa base. Hoje, Marcelo, a gente está com uma base aí com quase 700 mil caminhoneiros cadastrados. Então, acaba sendo muito vantajoso realmente para o caminhoneiro que está buscando uma carga e para a transportadora que, obviamente, está buscando um caminhoneiro para operar. Bom, né? Um excelente número aí, com certeza é uma prestação de serviço que ajuda bastante o nosso caminhoneiro, né? Esse grande profissional que escoa os alimentos pelo nosso país e também gera riquezas. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, vamos continuar acompanhando, fazendo aí as contas para ver se no final a gente tem alguma vantagem nessa guerra que está acontecendo por aí, né? Boa noite. É isso aí, boa noite, Marcelo, obrigado mais uma vez.